Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20 a 24, que diz o texto sagrado desta maneira: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Amém. Simão, o mágico, Simão, o famoso, Simão, o homem que se converteu, Simão, o homem que empresta para nós, pelo terceiro culto seguido, algumas lições valiosas acerca do coração sincero diante dos olhos daquele que tudo vê. Quem que era Simão? Bom, o texto sagrado, a partir do capítulo 8, versículo 9, vai dizer que era um homem que praticava magia. Não sabemos se essa magia tinha a ver com o mundo espiritual, particularmente não creio. Para mim ele era um mágico desse que faz truques de mágica, né? Que usa a ciência ao seu favor, que usa a perspicácia, a rapidez das mãos, enfim, todos os truques que os mágicos modernos fazem. Mas fato é que com a sua arte, ele encantava as pessoas. E você só encanta alguém se você tiver um objetivo obscuro. Você não vai trabalhar para encantar pessoas. Eu conheço muitas pessoas que vivem, que palmilham esse mundo, que inclusive são próximas a mim, que não fazem nada para encantar ninguém, só querem viver no estilo viva e me deixe viver. São pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas decentes, mas que não querem relacionamento social, que não querem manter muitas amizades, que não querem estabelecer muitos contatos. Simão, com a sua arte, encantava as pessoas, porque ele tinha objetivos. Você percebe no texto que ele era conhecido e admirado por muitas pessoas, que diziam, inclusive, este é o grande poder de Deus. E aquilo enchia o coração de Simão, porque na ausência da ação divina no meio daquele povo, ele ser confundido com Deus, uau, era muito bacana. Para Simão, aquilo lhe preenchia o ego, aquilo lhe enchia a alma. Era como alguém passar a mão na cabeça e dizer assim, ó, você é o cara, não tem outro melhor que você. Mas deixa estar, nós estamos falando de Samaria, é o primeiro ou os primeiros momentos
que o evangelho sai de Jerusalém, da Judéia, e você lembra que Jesus foi muito claro, pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora estamos na terceira etapa, Samaria, e Filipe chega em Samaria. E quando Filipe prega, para que houvesse não somente o falar, o trocar ideias, porque naqueles dias os judeus conheciam muito de Bíblia, os samaritanos tinham o seu conhecimento próprio também, a religião era muito aflorada na alma das pessoas, então precisava ter uma palavra forte, mas precisava ter sinais. E são estes sinais que vêm acompanhando a obra que Filipe vem fazendo. E é interessante que neste momento, Simão olha para Filipe e diz, uau, aí está alguém que não usa de truques, que não tem subterfúgio. Parece que se eu sou chamado de um grande poder de Deus, esse carrega o próprio Deus com ele. Então, o texto vai nos dizer que Simão também creu e que Simão foi batizado. Contudo, porém, entretanto, seu coração ainda estava à caça de poder e de influência, não de Deus especificamente. E meus irmãos, quão enganoso é o nosso coração. Esse texto vai nos trazer algumas verdades e Simão vai nos emprestar preciosos ensinos acerca da postura do coração. A primeira verdade que eu extraio aqui, a partir do versículo 13, vai nos dizer o texto: o próprio Simão abraçou a fé. Abraçar a fé, irmãos, não quer dizer conversão verdadeira. Crença, né? Ele creu, tal. Sua motivação, curiosidade, poder, status, mas não havia arrependimento pelas suas más obras, suas más intenções, seus maus desejos. Lembra que eu falei no outro encontro que o nosso coração, ele possui cantos escuros, nichos apertados que nós ocultamos dos olhos das pessoas e apenas mostramos, tornamos aparente aquilo que nos interessa. Então nós mostramos o nosso lado bonzinho, quando na verdade a maioria de nós é bem ruinzinho. Nós mostramos o nosso lado alegre, quando muitos de nós por dentro é triste. Nós mostramos o nosso lado equilibrado, quando muitos de nós, na oportunidade do mal deixar a orelha de bobeira, nós puxamos da espada e cortamos fora mesmo. Então nós aparentamos para as pessoas aquilo que nós queremos mostrar. Mas tem um problema aqui, meu irmão. Simão abraça a fé, mas é uma fé superficial, é uma fé religiosa. E Deus, Ele não está interessado na sua religião, viu? Ele não está interessado na minha e na tua aparência religiosa. Isso para Deus não tem valor. Aliás, eu faço par com o escritor de um livro que eu estou lendo, e o título do livro é Religião, a Bandeira do Inferno. Porque a religião procura colocar laços, amarras, procura colocar verdadeiras ciladas diante dos homens e não aponta para a verdade. A verdade é que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele vai e se coloca como a porta das ovelhas e diz, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus estava deixando claro, a verdade vos libertará. A palavra de Deus precisa ser a regra de fé,
precisa ser a regra de doutrina, de conduta para mim e para você. Não adianta eu colocar aqui como pastor de igreja 1 milhão de regras para você seguir. Você vai quebrar a regra, você vai trapacear e você vai fazer uma religião pior do que você já era antes. Você e eu precisamos ser salvos, libertos, transformados, lavados no sangue de Jesus e permitir que o Espírito do Senhor venha sobre o nosso coração, limpe o nosso interior e faça habitação e traga luz dentro de nós para que nós possamos ter fruto adequado de acordo com a presença dele. Aleluia! Então, muitas pessoas que você vai conhecer e já conheceu, que adentraram portas das igrejas, mas que nunca abandonaram as velhas práticas escondidas lá dentro do coração. Nunca abandonaram. E nós precisamos examinar a nós mesmos todo o tempo para saber se nós estamos buscando a Deus ou os benefícios de Deus. Simão nos ensina que a sua conversão foi para buscar os benefícios de Deus. Por isso não houve transformação no seu coração. Se você busca a Deus, aleluia, suas intenções, elas são despretensiosas. Você não fica preocupado com o outro, se o outro é crente, não é, se o outro faz certo, faz errado, se o outro é mais santo, menos santo, se o outro é isso ou aquilo, se o outro tem chamada, não tem. Você só está preocupado com uma coisa. Jesus me chamou e disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Seguir Jesus nos seus passos não é muito fácil, mas ele foi muito claro quando ele deixa registrado em Mateus 7:21, dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Você sabe o resto do texto, né? Bem, Simão também tem uma outra lição para emprestar para nós, e essa é muito clara e você sabe muito bem, é que os dons de Deus não estão à venda. Tanto é que no versículo 19 você vê ele chegando para Pedro e dizendo: dai-me também este poder para que eu possa. Eu também quero. Ele oferece dinheiro. Ele quer comprar o poder do Espírito Santo. E ele pensa que ele poderia manipular os resultados da vontade de Deus na vida das pessoas a partir do dinheiro. Mas o sagrado não pode ser comprado. Pedro repreende ele duramente, diz para ele: fica contigo para a tua perdição. Eu entendo que eu não estou falando nessa noite aqui no local com pessoas que fazem isso porque eu conheço a congregação que tenho à minha frente. Mas como nós estamos na internet, como nós estamos com a nossa voz e imagem chegando em tantos lugares, e nem sei que dia que você está assistindo isso, mas a verdade é que ainda hoje muitas pessoas buscam a Deus, mas não é a Deus, buscam um ministério. Há um interesse pessoal aqui dentro, há um interesse por fama, por controle, por ganhos. Você sabe, faz aquela imagem comigo, aquela pessoa que não deu nada na vida profissional, é um falido na vida moral, é uma pessoa que está com a vida desgraçada dentro das relações familiares. Aí ele olha para a igreja e diz: uau, se eu chegar lá
e for com um estereótipo exterior, ou seja, uma imagem do lado de fora, bonita, e oferecer alguma coisa valiosa em troca, eu vou poder finalmente alcançar o sucesso que eu nunca tive. Vou ser líder. E daí você vai encontrar por aí, basta procurar nos jornais desses sensacionais, que você vai encontrar pretensos pastores que estupravam, pastores que aliciavam menores, pastores que roubavam, pastores adúlteros, pastores... E o ministério, o nome pastor caiu na lama por conta dessa gente que nunca se converteu, mas são discípulos de Simão, lá do Simão de 2000 anos atrás, que ainda hoje tentam comprar ministério por dinheiro, posição por dinheiro, fama por dinheiro, tudo para ter um momento de glória e de poder, mas que o sangue de Jesus sobre a nossa vida nos livre, nos purifique, nos transforme, para que o nosso coração seja íntegro diante dele e ele possa nos encontrar. Afinal de contas, meu irmão, o Espírito Santo distribui os dons a cada um como ele quer. É isso que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11. Entenda, eu conheci pessoas que ingressaram no ministério, foram auxiliar e de repente chegaram ao diaconato. E normalmente quando alguém chega ao diaconato em nossa igreja, logo ele já pensa, daqui 2 anos, 3 anos, sei lá, tempo que Deus determinou, eu vou poder ser separado ao presbitério, eu vou ser presbítero, eu posso fazer casamento e tal. Eu desejei o presbitério. Quando eu fui ao diaconato, eu até perguntei para alguém, não dá para pular essa etapa e ir direto ao presbitério? Eu tinha 2 anos de fé, meu irmão, eu era jovem. Eu quero ir ao presbitério. Por quê? Porque eu quero fazer casamento, eu amo fazer casamento, né? Porque tem uma coisa boa em fazer casamento, irmão. Além de você participar desse momento máximo de alegria dos noivos, geralmente, lá os... Como é quem que faz a cerimônia? O cerimonialista, né? Geralmente o cerimonialista anuncia. Agora, após a cerimônia, vamos chamar para janta os noivos, os pais dos noivos e o pastor. Daí eu já vou junto com eles, né? Brincadeira, não chega tanto. Mas é bom. Mas eu gosto, porque a cerimônia de casamento, para mim, é uma cerimônia de alegria máxima, irmãos. A não ser que a noiva diga não lá no altar, né? Mas se não, tudo dando certo, é o momento mais especial, tá todo mundo feliz. Às vezes o sogro e a sogra não estão muito felizes, mas vamos falar que tá todo mundo feliz. Tá tudo certo. Tá todo mundo se alegrando. Então eu queria fazer casamento. Eu amo realizar casamento. Poder realizar batizado, enfim, apresentação de criança. Então eu queria isto para mim. Eu desejei isto. Mas quantos irmãos eu conheci ao longo dessas 4 décadas que chegaram ao ministério no diaconato e nunca mais saíram do diaconato? Sabe por quê? Porque ele mesmo dizia, eu nasci para ser diácono na casa do Senhor. Eu sou auxiliar, do ajudante, estou aqui para fazer o culto ser melhor, não quero que ninguém tenha problemas aqui, porque eu estou aqui para resolver problemas. Meu irmão, que coisa linda você saber para o que Jesus te chamou. Você sabe por que Jesus te chamou? Você tem conhecimento disso? Porque o Espírito Santo chama e distribui dons a cada um conforme ele quer. Aleluia! Bom, Simão me empresta uma terceira verdade que precisa ser registrada aqui. Versículo 21, Pedro está dizendo para ele, teu coração não é reto diante de Deus. Veja, o problema de Simão não estava na proposta externa, não. Porque a proposta de Simão era legal. Dos olhos de um líder que não está ligado com o céu, que bom, Simão quer fazer alguma coisa. Estava só o Pedro e o João orando para que as pessoas recebessem batismo com o Espírito Santo. Nem o Felipe estava fazendo isso. Só o Pedro e o João. Imagine você
a multidão tinha se convertido naqueles dias todos e estava todo mundo na fila. Eu também quero receber batismo com o Espírito Santo. E o Pedro e João lá sozinho, orando pela fila. Aí vem o Simão e diz, eu também quero ajudar vocês. Se o Pedro está, como nós dizemos no nosso jargão evangelical, meio na carne, o Pedro dizia, que bom, gente, apareceu um diácono bom aí. Vem cá que nós vamos te dar também o dom e faz 3 filas agora para ir mais rápido. Mas é nesse momento que nós vemos que Pedro, ligado com o céu, ele percebe que o problema de Simão não estava na proposta externa, de fazer, de ajudar, de estar junto. Algumas vezes, como líder, eu já passei por essa situação. Alguém dizer, não, pastor, eu vou lhe ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu ter que dizer para essa pessoa, não, meu irmão, aguenta aí, segura mais um pouquinho. Não vai ainda porque eu talvez não tenha todas as respostas para você, mas Deus me impulsiona a pedir, fica amoitadinho no teu canto, só um pouquinho. Espera porque talvez uma tempestade esteja passando e você ainda não está pesado o suficiente, você está meio levinho. E se você ficar no alto da árvore, o vento vem e te carrega. Então fica aqui embaixo, né? Cabeça baixa, tudo certinho. Porque Deus não se impressiona com as nossas atividades externas. Meu irmão, eu posso, com a força do meu braço, não esse aqui, porque esse aqui não tem mais força, né? Mas com a força do braço humano, eu posso construir templos. Eu posso fazer tantas coisas, tanto bem, distribuir. Paulo, inclusive, diz: posso distribuir o meu corpo para ser queimado pelos pobres. Mas se eu não estou ligado no amor, se eu não estou direcionado por Deus, não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque Deus pesa o interior. E o próprio Paulo escreveu aos Coríntios acerca de obras, ele diz, olha, virá o dia em que todos passaremos pelo fogo. E se a obra de alguém for feno, madeira, palha, o fogo vai queimar, vai destruir, ele vai se salvar, assim, com a roupa chamuscada pelo fogo, passando vergonha. Mas se a obra de alguém é ouro, prata, pedras preciosas, o fogo passa, purifica, melhora, dá brilho, e quando chegar no céu, aleluia, vai dizer, eu fiz, porque o meu coração era reto diante do Senhor. O Senhor recebeu o que fiz, porque fiz para Ele. Você lembra que eu sempre digo, você vai chegar no céu e vai descobrir que nunca foi entre você e o outro, mas sempre entre você e Deus. Sempre. Então, faça como para o Senhor. Afinal de contas, você lembra do que Samuel falou para Davi e a sua família, o pai de Davi, né? O que ele diz? O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor está contemplando lá dentro. Não adianta. Eu tenho dito algumas vezes para algumas pessoas, elas vêm me contar uma história triste lá para que eu possa ajudá-la em alguma coisa. Eu digo, olha, meu amigo, eu não sei, eu não tenho condições de ler dentro de você. Eu não sei se você está falando a verdade, mas Deus conhece o teu coração. Eu vou te ajudar, mas com a condição, leia Atos capítulo 5. Se você ler Atos capítulo 5 inteiro e for fazer do mesmo jeito, eu entendo que você já sabe que Deus mata o mentiroso, que o mentiroso não vai para o céu. Então, partiu, vamos fazer, vamos estar junto. Porque é a única arma que eu tenho, eu não sei, mas Deus não. Ele vê o coração. Ele sabe todas as coisas. Aleluia! Agora, é interessante que Simão nos empresta tantas verdades. O versículo 22, Pedro diz para ele, arrepende-te. E depois ele diz, ora ao Senhor por mim. Sabe o que ele está dizendo para nós aqui? Remédio para os nossos erros é arrependimento.
Não tem outra coisa que você possa fazer. Não, eu vou desempenhar, eu vou fazer mais, eu vou me dar mais, eu vou investir, eu vou. Não. Você só precisa se arrepender. Só precisa se arrepender. Pedro oferece para Simão uma chance de arrependimento. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Parece-me, isso aqui é uma impressão minha, a Bíblia não diz. Mas parece-me que Simão está muito mais preocupado com a consequência que Pedro determinou para ele do que com a ofensa que ele estava fazendo a Deus, tentando ludibriar, enganar a Deus. Porque quando você vê a resposta deles, rogai vós por mim, o Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Não dá a impressão que o Simão, em vez de dizer, eu estou errado, Senhor, misericórdia. Você lembra do Davi quando pecou? Você lembra que o Natã vem, conta a historinha do homem que tinha uma ovelha e tal, e o outro que tinha muitas, e veio um amigo rico, e daí ele veio, pega a ovelhinha e tal, e o Davi fica indignado e diz, mata esse homem! Aí o Natã bota o dedo lá no nariz de Davi e diz, tu é esse homem. Eu, no lugar do Davi, como rei, não ia deixar me envergonhar. Eu tinha mandado decapitar o Natã. Porque já estava em pecado mesmo, ruim eu já estava mesmo, mato o Natã, depois eu me acerto lá na frente. Mas eu não vou deixar o Natã falar para todo mundo, porque os jornalistas estão ali na porta, querendo saber o que aconteceu. O Natã vai sair daqui e vai dizer, eu dei no dedo, dei no nariz do rei. Eu não vou deixar ele falar nada de mim, eu já mando matar daqui mesmo já, e depois eu vou lá na presença do Senhor e me arrependo. Mas o rei Davi, aleluia, por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi rasga a veste e diz, é verdade, eu estou em falta diante do Senhor. E se arrepende no pó e na cinza. Meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus, não fica achando desculpa, não fica colocando a culpa nos outros, não fica arrumando subterfúgio. Homem de Deus, mulher de Deus, quando erra, e você erra, eu erro, nós erramos, vós errais, eles erram e todo mundo erra. Pode conjugar todos os tempos verbais. A verdade é que todo mundo erra, mas o homem e a mulher de Deus, quando erra, não acha desculpa, busca a misericórdia do Eterno. Aleluia! Porque não basta você querer se livrar do castigo, precisa desejar um coração novo. E eu confesso para você, teve duas coisas que me atraiu para a Igreja de Cristo. A primeira delas, baseado na música dos Felizardos, eu parei e pensei bem no meu fim, qual será o meu futuro, vivendo uma vida assim, vivendo todo pecado, caráter de homem ruim, onde vou me esconder no dia em que Cristo vir. E aí, baseado nisso, eu me lembrei de um texto da palavra de Deus que eu tinha lido quando eu não era crente, dizia assim, eis que o diabo foi expulso para a terra, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, porque ele vai até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se o diabo está vindo aí, expulso, brabo, louco para se livrar e se vingar de um monte de gente, e eu tô na fila da vez, eu preciso de Jesus para me escapar desse trem. E vim para a igreja. Esse é um dos motivos que eu vim para a igreja. O segundo motivo, eu estava na janela, do lado de fora, janela aberta, e lá no meio um culto de jovem, congresso de jovem, lá na igreja do Fátima, lá em Joinville, casinha de madeira, socada de gente, levanta alguém, mensagem profética, assim diz o Senhor, eu disse, eu quero esse negócio para mim, eu quero ser profeta também. Ora, Deus
segundo o Espiritismo, é um ser todo-poderoso, magnânimo, maravilhoso, tremendo, excelso, Criador que está lá, distante de todo mundo, não se mistura com o homem, porque o homem é pecador. Entre ele e os homens existem espíritos, anjos, demônios, seres que precisam nos ajudar a ascender. E agora Deus vem nessa igreja, ele é diferente, ele vem pessoalmente no coração do homem e usa um grão de poeira como eu, como você. E eu não quero mais o espiritismo, eu não quero mais o budismo, eu não quero mais essas mentiras, eu quero esse Deus que vem pessoalmente na minha vida, eu quero esse Deus que vai me chacoalhar por dentro nas minhas estruturas, eu quero esse Deus, eu quero ser profeta dele. Aleluia. E foram esses dois motivos que me trouxeram para frente, porque eu aceitei a Jesus. E aí você entende que ao longo do tempo eu tive que apanhar bastante pela palavra para aprender que mais do que ações e atitudes, ele quer o meu coração íntegro, reto, sincero, verdadeiro, porque mesmo que ele não esteja tão bom assim como gostaríamos, né? Nosso coração às vezes está meio conspurcado, sujo e lameado pelas sujeiras desse mundo, mas quando o salmista escreve no Salmo 51:17, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele estava dizendo para mim e para você, tem uma chance. Você pode estar ruim, você pode estar numa situação péssima, você pode estar lastimável, você pode achar que não há mais solução para você, mas um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, Ele aceita a oração. Por isso, não busque palco antes de ser tratado no secreto. Não troque a intimidade com Deus pela influência diante dos homens e não use o nome de Deus como um atalho para o sucesso espiritual. Continue confiando em Deus, porque Ele é o maior, o melhor e o mais fiel. Companheiro, forte abraço, até o próximo vídeo.